Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo e nessa série especialíssima que é a série grandes professores inspiradores, né? Professores inspiradores, que são aquelas pessoas que estão na nossa vida, que entram na nossa vida e muitas das vezes permanecem iluminando a nossa vida com aquelas lembranças, com as suas atitudes, com as suas práticas. E a história da educação se faz dessas pessoas, né? De você, de cada um dos professores que esteve na sua história, que esteve na minha história e que está na história da educação. Nesse episódio, a gente vai ter uma pessoa fabulosa, maravilhosa, iluminadíssima, né? Mas eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou professora da área de pedagogia, sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, tenho 42 anos, 1,64 m, de salto eu fico mais alta, é claro, né? Eu na Bela sempre, né? Pra ficar mais elegante. Estou nos estúdios do Campus Porto Velho, ao fundo está a plotagem em tom cinza, branco e verde, à minha direita a nossa tela interativa pela qual a gente fará as nossas grandes conexões aqui. Então, sem mais delongas, a gente vai conversar com essa pessoa. Gente, olha, eu fico emocionada porque é uma pessoa que transformou a minha vida, tá? Enquanto aluna, transformou minha vida e me transformou enquanto professora. É ninguém menos do que o professor Fábio Santos Andrade. Ele é educador social, historiador, pesquisador, extensionista. Isso só assim, né? O resumidinho, tá? Porque se a gente for falar tudo, a gente continua 3 dias depois nosso debate aqui, a nossa conversa. É pós-doutor em educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, doutor em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre em ciências sociais, que é uma das áreas que ele pesquisa. E além de tudo isso, né, sua formação nasceu aqui na Universidade Federal de Rondônia, com a sua graduação em História. Ele é pesquisador, o que, assim, me encanta os olhos e com certeza vai encantar vocês, porque ele é pesquisador sobre história social e cultura, educação social e pedagogia social. Sim, a pedagogia e a sociologia da juventude e da inclusão. Então, se você quiser saber mais depois, o link do Lattes do professor vai estar disponível, você acesse, né, vê todas as publicações, todos os trabalhos, e a gente vai conversar com essa pessoa. Professor Fábio, é uma honra receber você nessa série de professores inspiradores aqui no curso de pedagogia. Seja bem-vindo. Olá a todas, a todos e a todes, né? Sou o professor Fábio, como foi apresentado aí pela querida Anabela. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um professor negro, cabelos pretos, olhos castanhos, tenho uma barba que ao mesmo tempo ela é grisalha, ao mesmo tempo ela é preta, tá uma mistureira por conta da idade, né? Tenho 47 anos, tenho 1,70 m de altura. Estou trajando uma camisa polo azul com listras brancas e o meu fundo é um fundo branco, é uma parede branca, né? Então, quero agradecer aí a Anabela e toda a sua equipe pelo convite para poder estar fazendo parte desse momento tão importante, dessa atividade tão importante. A honra é toda nossa, minha especialmente. E a gente já começa aí perguntando para você quando chamou seu coração, né? Quando você foi chamado para a educação, como que você se tornou professor, essa história do processo de reconhecimento da identidade docente, da prática docente, como que foi esse enveredamento? Conta pra gente. Eu costumo dizer, né, seguindo até um pensamento freiriano,
se a gente for trabalhar com uma ontologia freiriana, eu sempre gosto de dizer que eu não sou professor, eu sou educador. Eu gosto sempre de trabalhar com o termo educador, porque antes de ser professor, eu fui educador e continuo sendo educador. E como é que nasce tudo isso para mim, né? Nasce na minha própria história de vida, né? Eu nasci na Bahia, numa cidade do interior da Bahia, chamada Vitória da Conquista, mas nasci em uma família extremamente carente, uma família que vivia numa situação de pobreza muito grande. Isso fez com que eu, com 8, 9 anos de idade, tivesse que ir para as ruas para poder conseguir recursos para ajudar no sustento da família. Então, esse foi o primeiro momento de estar em situação de rua, de viver em situação de rua, de entender o que era a rua e entender o mundo invisível que se constrói dentro da rua, como as pessoas se relacionavam, como são os laços de sociabilidade que se desenvolvem, como são as táticas de sobrevivência que são desenvolvidas. E essa foi uma experiência de viver nas ruas da cidade, de estar nas ruas da cidade com o intuito de ajudar financeiramente a família. Logo depois disso, eu saio das ruas, dessas atividades de rua, mas vou trabalhar numa oficina que era uma oficina de lanternagem e pintura, né? E trabalhava na área de montagem de veículos. E, por incrível que pareça, a semana passada, eu mexendo em alguns documentos, eu achei uma declaração feita pelo proprietário dessa oficina, e a declaração, ela relatava as atividades que eu desenvolvia desde 1999, ou seja, quais eram as funções que eu desenvolvia. Então, em 1999, eu tinha 12 anos de idade, e tem essa declaração das atividades que eu desenvolvia, e essa declaração foi utilizada justamente para que eu conseguisse uma vaga à noite na escola, porque eu não poderia estudar durante o dia, eu tinha que estudar à noite, e precisava, para eu conseguir essa vaga à noite, eu tinha que provar na escola que eu trabalhava durante o dia. E ele fez essa declaração já com esse objetivo de que eu trabalhasse durante o dia e estudasse à noite. E isso se manteve durante muitos anos, né? Durante muitos anos eu trabalhei com montagem de automóveis e até chegar na área de montagem de caminhões. Mas em um determinado dia, eu estava ouvindo a rádio de Vitória da Conquista. Na verdade, isso aí foi no final de 1998, especificamente. Eu estava ouvindo a rádio de Vitória da Conquista e a prefeitura, naquele momento, divulgava um edital para contratação de educadores sociais de rua. Ou seja, a prefeitura estava inaugurando um projeto chamado Unidade de Educação de Rua, que tinha como objetivo atender crianças e adolescentes que estavam em situação de rua, a partir de uma metodologia pensada pelo projeto Axé de Salvador, que chamava-se e que se chama até hoje Pedagogia do Desejo. E eu me identifiquei muito com o edital. Não tinha experiência na área, mas tinha identificação com o edital. E eu resolvi me candidatar a uma das vagas, eram 6 vagas na época. E a primeira etapa foi uma prova escrita, onde dissertávamos sobre o tema, e eu fui para uma entrevista, e na entrevista eu contei um pouco da minha história. E isso fez com que eu fosse aprovado, né, para compor a primeira equipe de educação social de rua do município. E aí nós passamos por todo um processo de formação, uma formação muito freiriana, e que foi muito importante na minha vida. Foi uma formação, não só uma formação para atuar como educador social, mas uma formação de vida mesmo. E começamos aí a implantar a unidade de educação social de rua, que atendia crianças e adolescentes que estavam em situação de rua no município, a partir da metodologia que nós chamamos de Pedagogia do Desejo, que se desenvolve em 3 etapas que a gente chama de paquera, namoro e aconchego. Eu não vou falar sobre elas agora, porque senão a gente vai ficar horas falando sobre isso, né? Bom, eu conheço, né, a metodologia, adoro os nomes, porque
paquera, namoro, aconchego, eu acho assim, tão humanizado, e tão próximo. É uma aproximação que você faz com o ser humano, porque não, é uma constância do próprio diálogo. Paulinho sempre nos inspira, né? É meu best também, tá, professor? Meu best, Paulinho é meu best. Assim, a gente passa várias noites juntas. Então, é uma prática e uma metodologia amorosa, né? Assim, para usar termos freirianos, uma metodologia, uma inspiração amorosa. E aí, como que você seguiu esse caminho, então? Esse foi o seu chamado, né? Você estava ali e literalmente foi um chamado, né? Porque edital é um chamado, né? Edital é sempre um chamamento público. E aí você se sentiu chamado para ser educador pela sua própria realidade, por acreditar, né, em algo melhor. E daí para frente, como que você chegou a ser... como é que foi esse processo? Como foi sua primeira aula? Como foi esse encantamento, para a gente falar aí, né, desses termos amorosos? Então, se a gente falando sobre isso, a ação do educador social de rua, ela se desenvolve na rua, no próprio espaço público. E qual era a ideia? Da primeira fase, que a gente chama de fase de paquera, é uma fase de observação, de tentar entender o espaço, de tentar entender as pessoas que compõem esse espaço, e já era um espaço familiar para mim. Quando a gente entra nesse espaço, que nós somos percebidos, inclusive, pelas pessoas, pelas crianças, adolescentes que estão nesse espaço, nós entramos numa segunda fase que se chama namoro. E nesse namoro a gente coloca um carpete no chão, um pedaço de tecido, qualquer coisa, e convida essas crianças, esses adolescentes, para desenvolver essas atividades. E aí nós começamos a trabalhar com ela o sentido do tempo e do espaço. Por que o sentido do tempo e do espaço? A vida na rua ela é uma vida muito solta, muito livre, sem muitas regras. E fazer com que as crianças e adolescentes ficassem 2 horas sentadas dentro de um quadrado, né, durante determinado tempo, isso é trabalhar o tempo e o espaço. Ou seja, isso é ir trabalhando junto com elas, para que a inserção, por exemplo, em uma escola, ela seja positiva, porque ele vai ter que entrar na sala de aula, ele vai ter que ficar sentado, ele vai ter que ficar dentro de um espaço durante um tempo. Então, a gente tem que começar a construir isso na rua, regras, desenvolvimento de atividades, para depois a gente passar para uma terceira fase que a gente chama de aconchego, que é o encaminhamento para a escola e também uma série de outros encaminhamentos que tentem contribuir aí para a redução do dano, para a redução dos problemas gerados pela situação de rua, e para isso a gente precisa de uma equipe multitécnica muito grande. Então, a educação social de rua ela tinha esse papel de ir para a rua, de atuar na rua com essas crianças e adolescentes. Nesse mesmo ano, aí de 2000, nós começamos a implantar a unidade em 2019, e foi no ano que eu comecei a estudar História. Nesse mesmo ano, eu entrei na universidade para cursar a licenciatura em História. Pouco tempo depois, eu me torno, então, o coordenador da unidade de educação de rua. Eu deixo de ser o educador e passo a coordenar a unidade. E isso significava trabalhar com a formação de novos educadores. Isso foi importantíssimo para mim, porque era formar educadores para estar em situação de rua. E nesse momento, tanto de atuar na rua como trabalhar na formação de educadores sociais, me fez pensar no que é que eu poderia trabalhar enquanto monografia, já que eu estava dentro de um curso de História. E aí, na época, eu queria trabalhar, então, com crianças que estavam em situação de vulnerabilidade psicossocial. Eu queria trabalhar com a história delas no município de Vitória da Conquista. E aí, para minha grata surpresa, ninguém no meu departamento queria me orientar. E aí eu já conheci um outro professor, que era o professor João Diógenes, um grande amigo meu, e falei com o João sobre a minha pesquisa, e ele, não, eu te oriento, sim. E aí nós, na época, desenvolvemos uma pesquisa muito importante, que ela trabalhava com 2 instituições que atenderam crianças que estavam em situação de vulnerabilidade social durante o regime militar. E como é que essas instituições trabalhavam? Uma que atendia exclusivamente meninas, que na verdade era chamada de Casa de Aproveitamento de Menores, e uma outra que era um orfanato que atendia meninas.
E esse foi o meu primeiro contato com a pesquisa envolvendo essa área, né? Atuei aí como educador social, como coordenador, na verdade, da unidade de educação social de rua até 2005. Nesse ano de 2005 também, eu já tinha terminado o curso de História em 2003, já tinha entrado numa especialização sobre políticas públicas e educação, e aí, na minha especialização, eu trabalhei com a formação do educador social, porque a especialização era em políticas públicas e educação. Trabalhei com a formação do educador social, trabalhei com as políticas públicas de formação para a educação social. Em 2005, então, eu resolvo concorrer a uma bolsa que existia no Brasil, que era uma bolsa direcionada à população negra, indígena e à população pobre do Brasil, que era uma bolsa da Fundação Ford. E eu concorro a essa bolsa em 2005 e sou aprovado. Em 2006, eu passo a ser bolsista eleito e vou tentar, então, a entrada em alguns programas de pós-graduação e entro no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, na área de concentração de Sociologia, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC de São Paulo. Isso sendo bolsista da Fundação Ford. E aí, durante o meu curso de mestrado, eu resolvi, então, pesquisar as crianças e adolescentes que estavam em situação de rua. Eu quis entender como era o trabalho desenvolvido com elas, eu queria entender como era o cotidiano, como eram as relações de sociabilidade dessas crianças. E eu estipulei que trabalharia, então, sobre história e cotidiano dessas crianças e adolescentes e delimitei como espaço de trabalho a própria cidade de Vitória da Conquista, porque aí eu tinha uma relação direta já com a unidade de educação social de rua e o que me permitia entrar nesse espaço com mais facilidade e coletar dados. E aí defendo a minha dissertação em 2008, né, no início de 2008, na verdade termino o mestrado em 2007, mas a defesa ela acontece em 2008. Retorno para a cidade de Vitória da Conquista e sou convidado, então, para coordenar o programa Conquista Criança. O programa Conquista Criança, na verdade, ele era um programa amplo. A unidade de educação social de rua que eu coordenei anteriormente, ela era uma das unidades do programa, porque o programa ele tinha 3 unidades. Ele tinha uma unidade central, que era uma unidade que trabalhava com atividades durante o dia, que eram atividades esportivas, artísticas, de ação educativa complementar. Tinha a unidade de educação social de rua, que atendia as crianças diretamente na rua, e tinha a casa de acolhimento noturno, que era um abrigo que atendia as crianças que não tinham casa ou que precisavam ser afastadas temporariamente da família por medida judicial e eram levadas até esse abrigo noturno. Coordeno esse programa durante o ano de 2018 e no ano de 2019, então, eu faço o concurso para a Universidade Federal de Rondônia e assumo em 2019, deixando, então, pedindo vacância do meu cargo e deixando as atividades que eu desenvolvia na Prefeitura de Vitória da Conquista, especificamente na Secretaria de Desenvolvimento Social. Entro na Universidade Federal de Rondônia em 2009, mas já com o objetivo de trabalhar com a pedagogia social. Então, uma das questões que foi muito discutida na minha entrada na Universidade Federal de Rondônia era a possibilidade de trazer para a Universidade Federal de Rondônia a pedagogia social e a educação social, e discutir isso enquanto proposta de pesquisa, enquanto caminho de pesquisa, enquanto metodologia de pesquisa, mas também enquanto possibilidade de alteração da prática pedagógica na formação de professores e professoras. E aí, nisso, eu crio uma linha de pesquisa dentro do GEP, que era o grupo de estudos pedagógicos que existia no departamento naquela época. Em 2010, então, eu presto a seleção para doutorado na UFMT e passo um doutorado em educação. E durante o doutorado, eu resolvi trabalhar com 2 questões que, para mim, eram muito importantes, que eram táticas de sobrevivência, né, e cotidiano das pessoas que estavam em situação de rua. E isso
culminou com um período muito interessante, porque eu entrei em 2010, mas a parte da minha pesquisa de campo se desenvolveu entre 2013 e 2014. E 2014 era um momento, 2013 para 2014 era um momento muito importante no Brasil, porque era o momento que nós criávamos uma política do CREAS-POP, né, com a inserção aí dos centros POPs, e alguns lugares criaram o que a gente chama de CREAS-POP, crianças e adolescentes, mas também era um período de Copa do Mundo, em que muitos estados começaram a desenvolver o que a gente chama de limpeza dos espaços públicos urbanos, principalmente as cidades que iam sediar a Copa do Mundo, e começam a tirar compulsivamente essas pessoas, essas crianças, adolescentes e adultos das ruas. E isso foi um problema muito grande durante a pesquisa, porque mesmo enquanto pesquisador, ainda tinha que atuar como militante também na defesa dessas pessoas que estavam em situação de rua. Mas consigo desenvolver a pesquisa e isso gera uma tese de doutorado intitulada Criança e Adolescente em Situação de Rua, ocupação do espaço público, tática de sobrevivência e ocupação do espaço público urbano. E que, para mim, é um dos trabalhos mais interessantes, porque, além de falar sobre as crianças e adolescentes em situação de rua, eu falo também sobre o papel do educador social e a importância de fazer pesquisa com crianças e adolescentes em situação de rua, e também apresento alguns caminhos possíveis para pesquisa com crianças e adolescentes em situação de rua, porque me assustava muito naquele momento as pessoas que pensavam em pesquisa com crianças e adolescentes em situação de rua e que simplesmente iam à rua coletar dados sem a construção de qualquer vínculo. E isso era um problema sério, porque as crianças, os adolescentes, os adultos não vão passar informações pessoais para um desconhecido, para uma pessoa que elas não criaram um vínculo. Então, o primeiro passo para o pesquisador é criar um vínculo, é ter um vínculo com essas crianças, com esses adolescentes, com esses adultos. A partir do vínculo construído é que você consegue coletar dados para uma pesquisa. E isso leva tempo. Isso não pode ser feito em 1 mês, 2 meses. E aí eu vou dando algumas dicas dessas possibilidades metodológicas dentro dessa tese, e que isso, para mim, foi importante. Eu retorno, então, para a Universidade Federal de Rondônia, e quando eu retorno, eu crio, então, o Humanize, que é o grupo de pesquisa sobre história, educação social e vida cotidiana. E a ideia do grupo Humanize era trabalhar com pesquisas que envolvessem principalmente crianças e adolescentes que estavam em vulnerabilidade social, crianças e adolescentes que estavam em situação de rua, envolvendo a questão da multiculturalidade, do cotidiano, da diversidade, e envolvendo também essa entrada e permanência na escola, ou seja, até que ponto a pobreza ela é um fator que interfere na permanência das crianças na escola. Porque quando a gente fala de escola, a gente está falando de um espaço multicultural. Principalmente quando a gente fala de escola pública e a gente fala de escola que são escolas que estão em bairros mais distanciados dos centros urbanos, e que eu não gosto de chamar de periferia, mas que estão mais distantes dos centros urbanos, que atendem uma população mais carente, nós temos crianças que chegam à sala de aula trazendo uma série de cargas, aliás, trazendo uma carga muito grande de problemas sociais. Nós temos crianças que chegam com muita fome, que precisam comer, e é interessante que a escola pense nisso, porque uma alimentação antes das aulas é fundamental para que ela consiga desenvolver bem o seu raciocínio, consiga se adaptar bem à sala de aula. Nós temos crianças que são abusadas sexualmente, que no outro dia de manhã elas estão na sala de aula. Nós temos crianças que trabalham e no outro dia estão na sala de aula. Nós temos crianças que são violentadas verbalmente e fisicamente e que no outro dia estão na sala de aula. E essas crianças, em alguns momentos, elas externalizam isso de forma violenta com o próprio professor e a professora, porque elas incorporam, ou seja, a imagem do professor e da professora como o único ser humano capaz de entender essa adversidade que ela está vivendo, de compreender esse estado de violência que ela está vivendo. E a única pessoa que ela pode descarregar tudo isso sem receber de volta uma carga de violência. E isso é interessante ser compreendido pelos professores. Aí nós saímos de uma situação muito importante que o Rubem Alves vai tratar. Ele vai dizer assim, professores nós temos de montão. Falta educadores. Porque quando a gente fala da palavra, a gente traz a palavra educador,
Nós estamos falando de um ser humano que não está só preocupado em transmitir conteúdo, mas está preocupado em compreender o ser humano com quem trabalha, de entender o ser humano com quem ele está trabalhando, e entender as adversidades que cercam a vida desse ser humano, e tentar trazer isso para a sua praxis educativa. E aí nós temos o educador social. Que você é um educador social. Olha, eu fico assim... Eu fico emocionada, professor Fábio, porque é uma temática que não é uma temática cara, nem na universidade, né, nem na pesquisa, nem nas políticas públicas, por mais que hajam esforços institucionais, esforços individuais, esforços coletivos, de organizações não governamentais, não é uma temática cara, para a gente perceber que, como você relatou, né, durante 2014, na época da Copa, ao invés da preocupação ser em você conhecer, compreender, como você fala no seu livro, né, num dos livros que você organizou, Movimentos Sociais, Justiça e Sociobiodiversidade, né, depois a descrição vai estar no nosso episódio da série, né, quem quiser fazer a leitura, acompanhar o trabalho, que é necessário, então, compreender essas crianças e esses adolescentes que estão na rua, aproveitar o ensejo para provocar uma mudança, uma transformação social. Não há, na verdade, um processo de apartheid, não um processo de expulsão dessas pessoas do locus em que, naquele momento, para ela, é a casa, é a família, é a casa. E essas pesquisas, esses estudos, tem até um outro trecho aqui desse mesmo livro que você trabalha, que me fez assim refletir bastante. O professor Fábio escreve: ao compreendermos profundamente a situação das crianças e adolescentes em situação de rua, verificamos que suas táticas de sobrevivência são apenas reflexos das ações do Estado. Ou seja, partir para a compreensão de que a escola, nesse espaço, nesse contexto, nessa condição, e você, enquanto educador, nesse espaço, tem que promover um encantamento e não um distanciamento. Né? Você tem que promover um encantamento, assim como o Rubem Alves trata, um encantamento para que a escola seja, assim como o chamado foi para você, né, Fábio, daquele edital, seja a possibilidade de me transformar, seja a possibilidade de, já que eu tenho aqui um aconchego, já que eu tenho aqui um espaço de ser ouvido, de ser entendido, é o espaço que eu também tenho a quem eu pegar a mão para que eu possa ser levado a novas realidades e, de fato, quem sabe, uma realidade melhor. Além desse trabalho, o professor Fábio, claro, tem muitos outros, gente. Eu teria que trazer umas estantes aqui para cá, né, para a gente poder apresentar todo o material do professor Fábio. Ele tem essa proposta, esse livro aqui também que ele participou, que é Ruação, das epistemologias da rua, a política da rua, em que ele vai tratar sobre essas reflexões, vai fazer essas reflexões, inclusive o título do artigo, né, são Reflexões sobre a Criança, o Adolescente e a Rua. E aí ele vai trabalhar o termo dessa ideia de pertença, de como que a rua é esse espaço para a criança, um espaço de educação, e que o educador, né, educador social, nesse caso, tem que compreender para poder transformar. Se ele não compreender, ele não consegue se aproximar, não consegue ouvir e, portanto, não consegue permitir ou dar oportunidades para que haja uma mudança dessa realidade. Eu fico encantada, Fábio, porque o professor Fábio foi o meu orientador no mestrado, e essa luz que vocês perceberam aqui na fala dele, nesse encantamento, ele não encanta a gente, ele encanta a gente pela fala, ele encanta a gente pela beleza no olhar, porque eu acredito muito que o educador é aquele em que você olha e você não vê só o discurso, né? A pessoa, ela transmite, ela exala o cheiro da educação.
ela pratica, ela age, em suas atitudes, você percebe isso. E você foi uma pessoa que iluminou a minha vida, Fábio, durante o mestrado, minhas orientações, todo o processo. E não só pelo mestrado, mas pela sua história enquanto educador, pela sua história enquanto educando, pela sua história da educação. Então, a gente pode perceber que, olha só, que coisa mais bonita, né? Que boniteza, para usar os termos freirianos, que boniteza é você ter uma história, né, de uma pessoa que esteve numa situação de rua, aprendeu com a situação de rua, pesquisou e transformou realidades por meio da sua própria vida, da sua própria experiência. Bom, eu acho que nem precisa de eu falar das nossas considerações provisórias, porque já, né, sua fala já é inspiradora. Mas, considerando que nós temos aí educadores que estão em formação e educadores que iniciam sua prática pedagógica recentemente, que alento ou que palavras que você consideraria, que dica que você consideraria, professor Fábio? Assim, olha, tenha isso em mente que você vai iluminar muitas mentes. Isso é interessante, né? Eu tento trazer isso para a Universidade Federal de Rondônia o tempo todo e discutir, não só na graduação, mas também na pós-graduação. Tanto que eu lancei um livro em 2019 que se chama Criança e Adolescente em Situação de Rua no Brasil, Tática de Sobrevivência e Ocupação do Espaço Público Urbano. E depois que eu lancei esse livro, eu percebi que havia necessidade de tentar localizar novos pesquisadores. E aí, em 2022, junto com minhas orientandas de doutorado e mestrado, nós organizamos um livro que se chama Invisíveis, Pessoas em Situação de Rua no Brasil. E aí, esse livro não é um livro meu, é um livro organizado por nós. Tem um capítulo de livro meu, mas eu tentei buscar pessoas no Brasil que trabalhavam com a temática, para a gente divulgar as pessoas, os pesquisadores, porque eu acho isso fundamental. E quando a gente vai para o campo da educação que você traz, eu acho que a educação ela tem que ser humanizada e humanizadora. Nós temos que compreender o ser humano enquanto ser individual, ou seja, ele é único. E por ser único, ele precisa de um trabalho que seja construído para ele. Se eu tenho 40 alunos em uma sala de aula, eu tenho 40 planos de trabalho, porque cada um tem que ser observado, tem que ser entendido, tem que ser compreendido a partir daquilo que ele é, a partir das suas adversidades, a partir dos seus conhecimentos, das suas capacidades. Tanto que eu sempre, quando começo um semestre na universidade, eu começo sempre ouvindo as histórias desses alunos e alunas. Porque eu acho que a escuta dessas histórias é fundamental para entender que tipo de trabalho eu posso desenvolver com eles. E isso é fundamental. E para a formação de educadores sociais, a gente continua com um trabalho que está sendo desenvolvido em todo o Brasil. Nós temos uma rede que se chama Rede Situação de Rua, e quem quiser acompanhar também pode acompanhar pelo nosso Instagram, que se chama @situação de rua, que é um grupo que trabalha com formação de educadores sociais, e aí a gente tem feito formações para vários lugares do Brasil, para várias prefeituras, para vários grupos sociais. A ideia é formar educadores sociais e dizer que o educador social não é só aquele que está envolvido com projetos socioassistenciais ou projetos de ação educativa complementar. O educador social ele pode ser aquele professor também que está na escola e que ele consegue perceber o aluno não apenas como um aluno que vai receber aquele conteúdo que está presente no livro didático, mas um ser humano que traz uma carga de vivência fora da escola, e quando ele chega na escola, essa sua experiência de vida não fica pendurada do lado de fora e ele entra para a sala e ele é só aluno ou aluna, mas entender que tudo que há fora da escola entra com ele para dentro da sala de aula. E isso vai se manifestar em algum momento. Eu tenho que estar pronto para entender essas manifestações, que acontecem através de um choro, que acontecem através de um xingamento, de uma briga, de um sorriso, de uma alegria. Então, todas essas manifestações corporais, essas manifestações verbais ou não verbais,
podem ser reflexo daquilo que ele está vivendo lá fora, daquilo que ela está vivendo lá fora. E o educador social tem esse compromisso de entender o aluno, a aluna, enquanto ser humano. E aí, por isso que nós falamos de uma educação que tem que ser humanizada, mas que ela também tem que ser humanizadora. Isso gera, para frentemente, novas reflexões, não só do próprio contexto da escola, do ponto de vista de como a gente, enquanto educador, é capaz, e a instituição escola permite ou dar condições para que essa prática possa ser realizada, quanto ainda de luta é necessário que nós, educadores, enfrentemos para essas conquistas, e quanto ainda de políticas públicas precisam ser buscadas pela sociedade, e pela sociedade eu digo no todo, que não só o educador, quando faz essa percepção, mas nós enquanto cidadãos dessa sociedade, né, que quando percebemos uma pessoa em situação de rua, especialmente o seu trabalho vem assim na linha da criança e do adolescente, mas a gente também tem que considerar nessa situação de rua das pessoas adultas que também não devem ser silenciadas e esquecidas, o que muitas vezes acontece, né? E quando a gente percebe isso, não só como cidadão, mas como educador, como é necessário fazer a luta por políticas públicas, por programas e por uma educação que vise, né, não continue invisibilizando essas pessoas, essas crianças. Uma educação que permita, que dê condições de que elas assumam a sua identidade e transforme, né? Uma educação que transforme essa realidade pautada nessa compreensão das pessoas. Professor Fábio, é um encantamento sempre conversar com você. A gente sente vontade de já sair, né, transformando a nossa prática, de já sair transformando a nossa realidade. Então, eu convido vocês a dialogarem com o professor Fábio pelas suas publicações, pelos seus livros, todos esses itens que ele comentou da rede social, das publicações do último livro, vai estar aí disponível no ambiente virtual, no episódio, na descrição do episódio. Então, se você se sentiu chamado, aproveite, se encante, curiose-se, como Paulo Freire, né, dizia, a gente precisa despertar a curiosidade, então curiose-se, leia, pesquise, porque faz parte da educação transformar realidades. Muito obrigada pela sua participação, professor Fábio. A gente fica aberto a novos e constante diálogo. Agradecemos essa disponibilidade, a sua fala, o seu carinho em conversar com a gente e contar a sua história e a importância da sua história para as nossas vidas e para a educação. Eu que agradeço por esse momento tão maravilhoso de poder falar, de poder transmitir um pouco dessa minha vivência, dessa minha experiência enquanto educador social. Fiquei extremamente honrado com o convite e fico à disposição aí para quem quiser dialogar, e tenho os meus contatos, e-mails, e para a gente poder discutir, para a gente falar sobre educação social, para a gente falar sobre pedagogia social, tá bom? Deixo um abraço fraterno aí a todos, todas e todas que vão me ouvir, que vão me ver. Bom, se você ficou curioso, né, aqui em 30, 20 minutos é o que a gente pôde fazer, são generalizações, evidentemente, acesse os materiais, leia, porque para saber de verdade o que aconteceu, você tem que ler. Então, até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.